Evangelho, segundo o Espiritismo, como a Jaqueline já disse, o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Nós vamos falar do item 1 e 2, a salvação dos ricos. O item 1, ele fala o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Vale a gente lembrar que Mamon significa dinheiro, riqueza, posses materiais. Mamon não se trata de um ser que vai rivalizar com Deus por conta aí de seguidores, né? Mamon é o desejo do próprio ser humano por essa riqueza. Essa riqueza que geralmente gera poder aqui no plano material. A ideia por trás dessa máxima de Jesus não é fazer do dinheiro o novo demônio a ser enfrentado pela humanidade, né? Mas sim não se deixar escravizar por ele. A ideia é advertir para que sua utilização ela seja consciente, aumentando a nossa capacidade de contribuir nessa grande obra de Deus. Ou seja, não há nenhum problema em querer ter dinheiro, em se esforçar para conseguir prosperidade, desde que esse desejo não seja o carro-chefe das atividades humanas, né? Desde que esse desejo não seja o início, o único guia daquele que sonha com a riqueza. Se a gente sonha com riqueza, e muitos sonham com riqueza, né? Então, se conseguirmos alcançar essa riqueza, e por conta dela for possível ter uma vida mais tranquila e com mais tempo para as coisas, por exemplo, para utilizar esses recursos na melhor educação dos filhos, ensinando-os a agirem com ética, com respeito e com cidadania, estaremos convertendo essas riquezas materiais em riquezas espirituais. Aquelas riquezas que não podem ser roubadas ou consumidas pelas traças, né? Como disse Jesus. Veja só o exemplo de Chico Xavier. Ele viveu com um salário de escriturário, né? Que era um salário bem baixo. Tinha problemas financeiros durante a vida dele toda. Mas uma parte da vida do Chico, ele viveu em abundância. E quando eu digo isso, eu estou falando de abundância financeira mesmo. Porque vamos pensar bem. Ele psicografou 458 livros, que venderam aproximadamente 500 milhões de cópias. Se a gente pegar isso aí e fizer um cálculo, mais ou menos aí, tirando por base uma média de R$20 o livro, e pensar que os direitos autorais dos livros, eles variam aí em torno de 10% a 30%, e vamos pegar a taxa mais baixa de 10%, isso daria um valor de 100 milhões de reais. Agora, vamos imaginar que esses livros, tá, que a venda, esse total de venda, que 90% dessas vendas tenha acontecido depois da morte dele. Vamos trabalhar apenas com 10% das vendas desse livro. Mesmo assim, nós estamos falando de 10 milhões de reais. E o Chico,
ele alegando, né, ele mesmo alegava, e isso com toda razão, que nenhuma das obras era dele. Então, mesmo ele alegando isso, que as obras não eram dele, que as obras eram dos espíritos, a legislação dá a ele os direitos autorais. Tanto que ele precisou doar os valores para instituições de caridade. Os valores pertenciam a ele. Ele poderia até ficar com uma parte desses valores. Estamos falando de 10 milhões, quem sabe 1 milhão. A título aí de viver mais tranquilamente, né, financeiramente falando. Mas não. Ele doou tudo. Ou seja, ele transformou a riqueza material em riqueza espiritual. Por outro lado, se utilizarmos essa riqueza, ensinando os nossos filhos coisas do tipo, não se pode perder tempo com coisas que não seja trabalho, que devemos tirar proveito de tudo, que o mundo é dos espertos, que nós não devemos nos preocupar com a situação do próximo, cada um com seus problemas, ou se utilizarmos essa riqueza toda, fazendo a vontade, né, as vontades dos filhos, agindo assim, a gente vai estar matando a semente da humanidade que existe em cada um de nós, em cada ser humano. E aí, é claro, nós estaremos no caminho errado, no caminho da escravidão ao dinheiro. Existem muitos caminhos no mundo que nos levam a essa escravidão. Caminhos que são propostos pela nossa avareza, pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pela nossa imprevidência, entre outros. E ficar longe desses caminhos é muito difícil. Por isso, a riqueza é tida como uma das provas mais difíceis para o ser humano. E aí vem aquela pergunta, né? Já que não é pecado, que as pessoas podem querer enriquecer, como saber até onde nós podemos aproveitar essa abundância em causa própria ou quando doar aquilo que, né, o valor que a gente acha que precisa doar? É lógico que essa questão ela é individual. Cada um vai responder essa questão dentro da sua consciência. Mas o Livro dos Espíritos, ele nos ajuda a conseguir responder essa pergunta. Lá na terceira parte, no capítulo 5 da Lei de Conservação, na pergunta 715, o Kardec faz a seguinte pergunta: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E a resposta que ele obtém é: aquele que é ponderado o conhece por intuição, mas só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Aliás, muitos, né, só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ou seja, precisamos nos atentar para a ponderação e o bom senso na hora de responder essa questão pessoal. Caso contrário, vamos aprender sentindo na pele as consequências da má utilização da riqueza. Vejamos a lição que Jesus traz para a gente sobre essa dificuldade de lidar com a riqueza, que é o que ele traz para a gente no item 2. O item 2 diz o seguinte: então, aproximou-se dele um mancebo e disse: bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus: por que me chamas bom? Bom, só Deus o é.
Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho falso, honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: tenho guardado todos esses mandamentos, desde que cheguei à mocidade. Que é o que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dai-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos: digo-vos, em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo de 16 a 24, em São Lucas, no capítulo 18, versículo 18 a 24, e em São Marcos, capítulo 10, versículo de 17 a 25. Antes da gente retomar a questão da riqueza, vale a pena reparar nessa mensagem que Jesus deixa claro aqui que ele não é Deus, ao recusar o título de bom dado pelo rapaz. Bom, só Deus o é, ele explica. Isso deixa claro quem ele é e por quem ele fala. Depois, ele explica ao jovem que é preciso guardar, ou seja, praticar os mandamentos, e os cita. Mateus e Lucas vão falar em seus evangelhos de 6 preceitos citados por Jesus. E o Marcos fala de um 7º. Então eu fui ver lá no Sabedoria do Evangelho, do Pastorino, a explicação que ele dá para esses preceitos citados por Jesus. Então tá lá. Primeiro, não matar. Não causar prejuízo físico ao corpo próprio ou alheio, dispensando a esse veículo os cuidados necessários à manutenção. Não adulterar, afastando-se dos preceitos religiosos, dos guias espirituais para buscar emoções em outros cultos. Veja bem, o adulterar não tem a ver somente com aquela traição, né, que existe na relação entre as pessoas. Existem outras formas de adulterar e ele chama atenção para isso. Uma delas, inclusive, é a de não se afastar dos preceitos religiosos. Não furtar, causando prejuízos materiais nem a si mesmo, com desperdícios, nem a outros. Não dizer falso testemunho, a fim de não causar prejuízos morais por meio de mentiras e calúnias contra si e contra outros. Não desfraudar. Esse preceito é o único que é citado por Marcos. Só no evangelho dele que tem isso. Pagando ou dando menos que o justo ao contratado, nem contratar por preço menores do que os exigidos pela justiça e pela humanidade, abusando das necessidades e da fome alheia. Honrar pai e mãe no serviço prestado com amor filial, atendendo às necessidades deles
como eles atenderam às nossas em nossa primeira infância. E o sétimo, amar ao próximo tanto quanto amamos a nós mesmos, no serviço humano prestado à humanidade, sem distinção de pessoas, de credo, de raças, de idades, de condições sociais, de laços sanguíneos. Conforme vemos, regras práticas e eficientes para a vida diária. Nada de altos voos místicos e ascéticos. Ascéticos, abrindo um parênteses aqui, são pessoas que têm costume de praticar flagelações, dietas, jejuns frequentes, né, em busca aí da perfeição. E ele prossegue. Preceitos para o comum dos homens normais, e ainda materializados e apegados às personagens terrenas. Então, Pastorino vê aqui esses preceitos como preceitos bem simples, né? Regras básicas, práticas e eficientes. Diante da alegação do jovem de que já seguia os mandamentos, Jesus então propõe o passo seguinte, que é o de segui-lo, se desapegando das coisas materiais, que é o que dificulta a nossa ascensão espiritual. E nesse contexto, as riquezas e bens materiais estão entre as maiores travas do nosso crescimento. E seguir Jesus é caminhar rumo à perfeição. O rapaz se entristeceu, pois não estava preparado para seguir Jesus. Ou seja, não estava preparado para caminhar em direção à perfeição. Isso porque é difícil abrir mão dos benefícios materiais, dos confortos, né, dos prazeres. E muitas vezes é assim que nós nos sentimos quando nós somos convidados a seguir Jesus. Nos sentimos entristecidos. Não estamos preparados para abrir mão dos bens materiais ainda. Esses bens, às vezes, ele pode ter várias simbologias. Às vezes é só uma casa. Quantas vezes a gente já não viu pessoas brigando por causa da herança de uma casa? Às vezes é um carro. Às vezes, esses bens materiais é um smartphone. Quantas vezes durante a reunião nós temos que acessar o celular para ver quem está mandando mensagem para a gente? Né? E isso, a gente quer acessar o celular enquanto Jesus está nos convidando a conhecer o caminho para segui-lo. Veja bem, ele nem está chamando para segui-lo ainda. Ele está chamando para conhecer o caminho. É claro que algumas pessoas, por conta da profissão ou outras questões, têm necessidade de acessar o aparelho constantemente. Mas isso é uma avaliação individual. Cada um deve se perguntar, será que acessar o aparelho agora é realmente mais importante do que atender, do que entender, né, na verdade, o que é, ou como é o caminho? Se a resposta for sim, acessar o aparelho é mais importante, tudo bem. Deus não vai ficar chateado com isso. Nem Jesus, nem os amigos espirituais.
Mas se a resposta for não, acessar o aparelho celular não é o mais importante, melhor ainda para nós, né? E eu estou dando esse exemplo do aparelho celular porque hoje as pessoas estão extremamente apegadas a esse aparelho e muitas coisas as pessoas criaram rotinas completamente diferentes do que tinha antigamente, justamente por conta do aparelho celular. Você vê pessoas andando na rua com o aparelho celular na mão, mexendo no aparelho, não olha para frente. Quer dizer, criou-se uma dependência muito grande de um celular. Então, até que ponto esse bem material está influenciando positivo e negativamente na nossa vida? Agora, poderia ser qualquer coisa, porque a riqueza é aquilo que você dá valor, e não aquilo que tem valor por si só. Se a gente pensar num mendigo de rua, a coisa mais valiosa para ele pode ser uma lata velha que ele coloca água, talvez, né? Põe alguma coisa ali, guarda alguma coisa naquela lata, e ele vai brigar e vai matar por aquela lata, pela importância que aquela lata tem na vida dele. Então, se para quem tem pouco, a concentração em conhecer o caminho já é difícil, imagina no caso do jovem que possuía muito, se desapegar para seguir o caminho. Por isso, Jesus faz a analogia do camelo com a agulha. Ela parece absurda, mas ela está cheia de simbolismos que nós precisamos interpretar. Existem várias formas de interpretar essa passagem, tanto visualizando o camelo como um animal, como visualizando o camelo como uma corda, devido à tradução original da palavra. A palavra que era usada em hebreu para designar o animal era a mesma que era usada para designar uma corda. Nós temos muito isso no vocabulário português. Por exemplo, a palavra casa, ela designa uma residência, mas também designa o espaçamento numa roupa por onde vai passar o botão. A palavra é a mesma. Só que são coisas completamente diferentes. Então, a gente precisa tentar entender dentro das possibilidades. Tomando a palavra camelo como uma corda, ainda assim, é difícil imaginar uma corda passando pelo buraco de uma agulha, né? As cordas são geralmente muito grossas, porque elas são feitas para resistir, né, à força, à pressão. Então, elas são grossas. E buraco de agulha, a gente tem até dificuldade de passar. Dependendo da agulha, você não consegue nem ver direito. Então, ainda assim, né, parece meio difícil de acreditar nisso. Mas se a gente parar e analisar a corda como sendo um entrelaçamento de fios, porque isso é que é uma corda, entrelaçamento de fios. Então, nós podemos imaginar que para passar essa corda pelo buraco da agulha, é preciso desentrelaçar a corda em fios. Aí sim, passando cada fio pelo buraco da agulha. Uma trabalheira danada, obviamente, né? Mas é possível de ser feito. E possivelmente muito mais fácil do que desentrelaçar o rico de seus apegos materiais. Então, essa é uma visão que a gente pode ter dessas palavras de Jesus também, para colocar essa dificuldade da experiência com dinheiro. Sendo assim, caso a gente consiga alcançar
esse nosso desejo de enriquecer, desejo que muitos têm, a gente precisa ficar atento, lembrar que a riqueza é uma aprovação bem difícil de se passar. Então, a gente tem muitos que pedem muito pela riqueza, tem que lembrar, se ela vier, você vai ter uma aprovação bem difícil. E essa questão dessa dificuldade, ela é explicada lá no Livro dos Espíritos também, na terceira parte, no capítulo 9, das Leis de Igualdade. Na pergunta 816, o Kardec pergunta o seguinte: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios para fazer o bem? E a resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Veja bem que interessante. Os Espíritos estão afirmando aqui que a maioria das pessoas, quando obtém a riqueza, elas se tornam egoístas, orgulhosas e insaciáveis. Né? As suas necessidades aumentam. As pessoas que não têm riquezas materiais e ficam pedindo por riqueza, geralmente pensam o quê? Se eu conseguir ficar rico, eu vou diminuir minhas necessidades. E os Espíritos estão afirmando que não. As necessidades aumentam. Aumentam por conta do egoísmo, do orgulho. Então a gente precisa pensar muito, com muito cuidado, ao pedir riqueza. Será que nós estamos realmente preparados para sermos ricos? Essa é uma grande questão que a gente precisa analisar. Como eu disse lá no começo, não há nenhum problema em querer ser rico. Mas é necessário estar muito bem preparado para lidar com essa riqueza. É lógico que nós não estamos numa condição do Chico Xavier de pegar toda a fortuna e fazer doação dela. Mesmo sabendo que tudo que foi escrito não é nosso. Né? A gente não está nessa condição ainda. Mas também não precisamos estar na condição de quem vai gastar tudo, né, para satisfazer os seus desejos pessoais, seu orgulho, seu egoísmo. Eu vou ler um trecho de uma reflexão que o Pastorino faz também lá no Sabedoria do Evangelho, sobre essa passagem, uma reflexão sobre como geralmente as pessoas agem perante os bens materiais. Né? Quando se deparam os bens materiais com os bens espirituais, né? Ou seja, perante a Mamon. É uma reflexão dura, mas é uma reflexão verdadeira. Ele diz assim: o episódio do moço rico ensina-nos ainda a luta que se trava dentro de nós mesmos, quando chamados pelo Cristo interno à maior perfeição. Temos pena de atender, porque os benefícios materiais e o conforto que desfrutamos
nos acenam com prazeres maiores e mais imediatos, que esse atendimento à voz silenciosa nos forçaria a largá-los. Como deixar de gozar a comodidade de um apartamento novo, o deleite de ficar conversando em poltrona anatômica diante da televisão à noite para sacrificar-nos a estudar, a frequentar uma reunião, a escrever um artigo? Desculpamo-nos com a indispensável assistência à família. Embora o motivo principal, nós o empurramos para o porão do subconsciente e nem dele tomamos conhecimento. Deixar de ir a um cinema? Ora, trata-se de uma higiene mental necessária a quem luta a semana inteira. Estudar aos domingos? Esses pertencem à família. E o chamado do Cristo, para que nos dediquemos mais e mais, vai ficando postergado e respondido. Vem então a solução sábia. Que pensamos desculpar integralmente. Nos desculpar integralmente. Pessoalmente, não posso, mas arranjo meios, dinheiros, vantagens. Faço a minha parte. Quando me aposentar, então, deixamos para o Cristo os ossos reumáticos da velhice. É isso mesmo, porque na velhice já não temos mais esperança de arranjar novos empregos que nos proporcionem lucros ainda maiores. Bem tipicamente escolhido o exemplo do moço rico, porque na mocidade é que realmente se torna difícil o abandono do que se tem e do que se sonha, se aspira e se espera ter, para mergulhar numa vida de renúncia. Ricos velhos são mais facilmente encontrados com disposição de sacrificar uma parte, embora mínima, de seus bens. Sabe, tenho meus filhos, não posso prejudicá-los. A própria lei me proíbe fazer doações com o dinheiro que lhes constituirá a herança. No entanto, procuram doar alguma coisa para comprar um post-mortem menos angustiado, pois lhe dói a consciência ao recordar-se da maneira pouco legítima ou totalmente ilegítima com que, por meio da exploração ignóbil dos semelhantes, conquistaram aqueles bens. Então, quando sentem o peso dos anos e olhando para o chão, já recurvados sobre o guante do tempo, vem o retângulo da sepultura a lentamente abrir-se, amedrontam-se e se tornam generosos, a isso compelidos pelos gritos dissonantes do remorso. É o que diz o velho adágio: o diabo, depois de velho, faz-se ermitão. Quem ama procura doar-se o mais cedo. Qual noivo diz à noiva querida: vou enriquecer primeiro, quando me aposentar, casarei contigo. Assim, porém, fazem os jovens com o Cristo interno, que os convoca ao amor. Bom, eu fiz questão de ler essa reflexão, porque embora a maioria aqui não seja mais jovem no corpo, podemos ainda ser jovens de espírito, e ainda que não sejamos jovens de espírito, certamente voltaremos a ser jovens no corpo, algum dia. E esses ensinamentos, eles ficam gravados na consciência, para serem reativados em momento oportuno. Se porventura
não fomos previdentes nessa vida durante a nossa juventude, certamente teremos a oportunidade de o sermos, né, em outro momento. E aí estaremos melhores preparados para vencermos essa influência de Mamon. Quero agradecer ao Cantinho de Jesus, né, na figura aí da nossa diretora Jaqueline, pelo convite, pela oportunidade de fazer esse estudo. Uma boa noite a todos, que Jesus esteja sempre em nossos corações. Boa noite, Cristiano. Foi muito bom. Nós agradecemos, viu? Foi muito bom esse teu estudo. E é uma reflexão que todos temos que ter sempre. Muito bom. Inclusive, eu vou estar gravando e estará no YouTube a partir de amanhã. Quem quiser rever. E agora, continuaremos nosso estudo na segunda parte do livro dos Espíritos, a partir da questão 960 com Valdir. Valdir? Oi. Boa noite. Eu não vou Boa rever, noite. não, porque ele falou que eu estou velho. Né? Tá vendo, né, Cristiano? Cristiano, obrigado, gente. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo estudo aí, viu, Cristiano? Mesmo você tendo me chamado de velho, eu vou relevar isso e vamos todos refletir sobre isso aí, que realmente foi uma grande verdade que foi lida aí, né? Que a grande maioria de nós fica deixando para depois e depois não consegue fazer porque já passou o tempo, né? Então, vamos continuar nosso estudo do Livro dos Espíritos. Como a Jaqueline disse, nós estamos na questão 960, falando sobre a intuição das penas e gozos futuros. É o capítulo 2 da quarta parte do Livro dos Espíritos, sobre as esperanças e consolações. Então, na pergunta 960, ele pergunta, né, o Kardec pergunta aos Espíritos, de onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras. De onde se origina a crença com que deparamos entre todos os povos na existência de penas e recompensas por vindouras? A resposta é sempre a mesma coisa. Pressentimento da realidade trazida ao homem pelo Espírito nele encarnado. Porque saber o bem não é debalde que uma voz interior vos fala. O vosso erro consiste em não lhe prestardes bastante atenção. Melhores vos tornaríeis se nisso pensasseis muito e muitas vezes. Então, o questionamento do Kardec, considerando essa intuição das penas e dos gozos futuros. E de onde que viria essa crença? Essa crença na existência de penas e recompensas futuras. Se nós formos analisar isso friamente, nós vamos ver o seguinte, que, na verdade, não há nem pena, nem recompensa. Há a continuação de uma realidade, a consequência dos nossos comportamentos, das nossas ações, das nossas atitudes ao longo das nossas existências. Então, o que eu faço hoje vai refletir amanhã. Se eu faço o bem, reflete o bem amanhã. Se eu faço o mal, reflete o mal amanhã. Se eu não faço nada, eu vou ter amanhã o resultado desse nada que eu fiz. Como isso é da lei, ele fala assim, ó, ele fala aqui, ó, pressentimento da realidade. Então, a crença na pena ou na recompensa é pressentimento da realidade, que nós demos esse nome de pena ou de recompensa. Pena, castigo, punição, quando faz errado, tem que fazer de novo e sofrer as consequências. Recompensa, quando a gente vê um bom resultado de alguma coisa que a gente fez e que foi produtivo.
Então, nós demos esse nome de pena ou de recompensa. Mas isso é realmente, como ele falou aqui, né, é a realidade. E sabei o bem, não é debalde que uma voz interior vos fala. O que é a voz interior, simbolicamente falando? É que tudo que nós já vivenciamos está registrado naquela nossa memória espiritual. Nós temos uma memória gigantesca, espiritualmente falando. Essa memória registra tudo que nós vivenciamos ao longo das nossas existências, tanto na existência física quanto na espiritual. Nós vamos registrando tudo isso. Esses registros, que são os registros das experiências vividas, eles vão sendo resgatados de acordo com a nossa necessidade nas experiências futuras, que vão nos ajudar. Então, isso é o resgate que ele vai chamar de intuição. Então, a intuição é vamos dizer assim, uma revirada na mensagem que está gravada lá na nossa intimidade espiritual, nessa memória espiritual, e que vem à tona para nos ajudar na lembrança e na solução das situações do presente. Mas aí o que ele diz, e que é verdade, é o vosso erro, que é o nosso erro, é de não prestar bastante atenção, de não observar no dia a dia as respostas que temos, as orientações que temos, os resultados que são a consequência desse passado que já está registrado. E nem sempre percebemos isso, e por não perceber, somos ingratos, e às vezes atribuímos ao acaso e não valorizamos essa realidade espiritual que está organizada para nós desde a fundação, vamos dizer assim, do universo. Mas a questão de pena e recompensa tem também uma origem nos ensinamentos que nós estamos recebendo. Então, se é um pressentimento da realidade, trazido ao homem pelo Espírito nele encarnado, quer dizer, trazido pela nossa experiência, pela nossa vivência, nós temos também, dentro das vivências, algumas informações, porque o homem passa para o homem aquilo que ele acha que é verdade. E como muita coisa foi passada para nós de forma insistente, ao longo de séculos, até de milênios, então muita coisa ficou gravada de uma forma não tão, vamos dizer assim, não tão adequada. Uma delas é a interpretação do que vem, por exemplo, dos 10 mandamentos, que seria a primeira revelação da lei de Deus. Então, lá no Decálogo, lá no capítulo 20 do livro da Gênese, a partir do livro Êxodo, a partir do capítulo 2, ou melhor, a partir do primeiro, né? Ele fala assim, Deus pronunciou todas estas palavras dizendo, eu sou Yahvé, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás, porque eu, Yahvé, teu Deus, sou um Deus ciumento que puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me odeiam, mas que também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o primeiro mandamento. Então, o que foi interpretado ao longo de todo esse tempo desse primeiro mandamento? Que Deus é ciumento, que Ele é exigente, que Ele pune todos os nossos erros e que recompensa tudo aquilo que a gente faz certo. Como os acertos e os erros
trazem alegrias ou sofrimentos aqui ao longo das nossas vidas, nós acabamos aceitando e entendendo que Deus realmente pune. Hoje, com o conhecimento espírita, com a interpretação mais profunda que nós estamos fazendo da mensagem do Evangelho, por exemplo, de Jesus, e agora com a orientação dos Espíritos, nós vamos percebendo que Deus não pune, nem recompensa. Deus só permite que aconteça conosco as consequências das nossas ações. Então, nós temos as nossas ações, automaticamente as ações geram as reações. Isso é, inclusive, da lei, a própria ciência aceita isso, né? Que não há efeito sem causa. Então, as nossas ações são a causa. Se a ação é boa, é a causa. A reação, o efeito é bom. Se a ação é ruim, que é a causa também, o efeito, a reação é ruim. Mas isso, Deus já propôs isso na lei, porque isso é da lei natural, que é o que ele falou lá na resposta lá. Sabei o pressentimento da realidade. Pressentimento da realidade. Qual realidade? Que se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você precisa conviver com o mal que você fez para ter a oportunidade de consertar. Não porque Deus te cobrou. Não porque Deus vai punir o erro dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na interpretação hoje, que vem no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca lá que é na terceira e quarta geração. Porque a partir da terceira geração, então, o meu filho seria a segunda geração, o meu neto é a terceira geração. Então, eu posso ser o meu neto reencarnado, porque eu posso desencarnar em algum momento, ainda com meu filho jovem, ele casa, ou ele vai ter um filho daí a um tempo, e esse filho dele, que seria a terceira geração, já pode ser eu mesmo reencarnado. Então, ele fala na terceira e quarta e seguintes. Eu posso vir a partir, mais propriamente, da terceira geração, que eu já viria eu mesmo para receber a recompensa ou conviver com a dificuldade que eu mesmo causei a partir dessa terceira geração. Então, essa interpretação que agora nós entendemos com o entendimento da reencarnação, que não ficou claro para nós ao longo de muito tempo aí, porque a própria igreja, de uma certa forma, decidiu que a partir de um determinado momento não haveria mais reencarnação, que não se falaria mais nisso. Mas não deixou de existir porque decidiram que não ia ter mais. Deve ter as razões para decidirem que não seria mais ensinado sobre isso. Mas a verdade é que hoje nós estamos entendendo mais claramente que, mesmo que tenham ensinado para nós dessa forma, porque não tinham como ensinar com mais clareza, ensinaram assim, nós passamos a acreditar na punição ou na própria recompensa, mas agora nós estamos vendo esse outro lado, essa outra realidade que os espíritos estão chamando a atenção para nós. Isso é a realidade. Então, essa crença é o pressentimento da realidade. Existe, sim, na expressão nossa, a pena ou a recompensa. Mas não é uma cobrança, não é uma punição de Deus. É uma permissão de Deus para que nós possamos conviver com o engano e consertar. Conviver com o acerto e aproveitar a experiência para continuar acertando cada vez mais. Então, essa seria a visão. A partir do segundo mandamento, ele continua dizendo: não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, teu Deus, ou de Jeová, né? Por quê? Yahvé
não deixará impune aquele que pronunciar em vão o seu nome. Então, olha só, olha a punição de novo aí. Em que situação eu vou pronunciar o nome de Deus em vão e vou ser punido por isso? Existem situações que, se nós usarmos o nome de Deus, se fizermos alguma coisa errada em nome de Deus, nós seremos punidos, entre aspas, não porque usamos o nome de Deus em vão propriamente, é porque praticamos alguma coisa errada. Há um tempo atrás, circulava uma mensagem, ainda circula de vez em quando ela aparece aí, uma mensagem dizendo que como que Deus pune as pessoas que falam mal do nome dele. Como se tivesse assim uma tentativa de justificar, especialmente esse mandamento aqui. E aí dizia o seguinte: as pessoas que falaram alguma coisa contra Deus, que falaram, por exemplo, que não acreditavam em Deus, ou que falaram alguma... Tipo o construtor do Titanic, que falou que nem Deus afundaria o Titanic. Quer dizer, de tão bem estruturado, de tão bem construído que ele foi, o construtor falou que nem Deus afundaria o Titanic. E os Beatles, por exemplo, lá, que falaram que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E algumas coisas assim, citam vários artistas aí, e aí vai mostrando como que alguns deles morreram, dando a entender que Deus teria vingado deles porque eles falaram essas bobagens que eles falaram aí. Então, umas bobagens que eu falo assim, porque falaram umas coisas... Como que Deus vai encarar essas coisas que a gente fala? Como bobagem. Mas Deus vai se ofender, vai punir, vai ficar chateado, enciumado, porque a gente fez alguma coisa. Então, a gente tem que aprender, inclusive, a raciocinar sobre isso, né? Mas aí, qual a conclusão que eu cheguei um dia vendo essa mensagem? Ela era, vamos dizer assim, tendenciosa a justificar esse Deus punitivo, esse Deus castigador, esse Deus cobrador, vingativo. A tendência, o que pareceu, era isso. Porque quando nós vamos analisar, o John Lennon, por exemplo, que eles citaram, ele morreu assassinado. Aí eles dizem que ele foi assassinado porque eles falaram que eles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E ele falou uma verdade, porque os Beatles, em algum momento, eles foram muito mais cultuados, muito mais seguidos e promoveram muito mais mudanças do comportamento humano do que os cristãos, os que se diziam cristãos e que, na verdade, não mudaram nada, que continuaram fazendo as mesmas coisas erradas. Então, não deixou de ser verdade isso. Aí a gente vai entender assim, será que Deus mandaria alguém esfaquear o John Lennon porque os Beatles falaram isso? Porque eu não sei se foi ele que falou exatamente. E aí cheguei na pior conclusão até, ou na mais séria. O construtor do Titanic, uma pessoa, falou que nem Deus afundaria o Titanic. E o Titanic afundou. Então, Deus teria matado todas aquelas pessoas, em torno de 2.000 pessoas, e destruído uma obra daquela, só porque o construtor do Titanic falou isso? Aí a gente tem que analisar essa realidade aí para a gente entender que Deus é Pai. Deus é Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Que essas coisas que são permitidas, elas estão dentro das nossas necessidades. Elas fazem parte da necessidade humana. São as nossas necessidades de crescimento. Mas que isso não pode, hoje nós não podemos ver isso como castigo. Nós precisamos ver tudo isso como oportunidades para que as pessoas
convivam com a consequência das próprias faltas e aprendam com essas consequências. Isso é a manifestação da misericórdia e do perdão divino, que nós ainda não sabemos compreender, porque ficamos muito com essa ideia de pena e recompensa. E, certamente, a expectativa que a grande maioria de nós tem é de ter recompensas por coisas que nem sempre a gente fez realmente. Então, no terceiro mandamento, ele fala: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Jeová teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu animal, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Esse mandamento, ele traz vamos dizer assim, um lembrete, porque naquela época as pessoas faziam o trabalho de escravo. Era 7 dias por semana e a jornada de trabalho era de 12 horas, no mínimo, né? Então, há uma conciliação, vamos dizer assim, da manifestação da lei divina com a necessidade de fazer com que as pessoas pudessem descansar e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para buscar o momento espiritual. Esse sétimo dia, ele passa a ser hoje aquele momento que nós precisamos parar para refletir sobre o trabalho feito, sobre a nossa obra e valorizar a nossa obra, observar a obra. O sétimo dia, que é o que Deus descansou, que passou a ser esse sétimo dia que foi proposto para o nosso descanso, como uma obrigação, como uma imposição divina, ele passa a ser, na verdade, um convite a uma reflexão, a uma análise mais profunda da realidade do momento que nós estamos vivendo e, principalmente, um momento de agradecimento por termos realizado a nossa obra. Então, não importa que dia é, se é o sexta, ao sábado, se é o domingo, não importa o nome que dê ao dia. Importa que, no final de cada tarefa, nós possamos ser gratos pela oportunidade que tivemos de realizar a tarefa. No quarto, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que Yahvé teu Deus te dá. Honrar pai e mãe é tão sério que virou, inclusive, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e foi repetido por Jesus também, com essa mesma lógica que está aqui. Quer dizer, e aí a recompensa seria o prolongamento dos dias na Terra, o prolongamento das oportunidades de vivência na vida material, para que nós pudéssemos cumprir os nossos deveres, para que nós pudéssemos construir a nossa evolução. O quinto, não matarás. O não matarás é muito mais intenso e extenso do que a gente imagina. Nós ainda estamos muito no não matarás, uma pessoa matar a outra, mas hoje mesmo eu vi aqui uma panela de carne descongelando e fica ali, tinha os restos mortais de alguma ave ou de algum bicho que tinha sido morto. Eu não sei exatamente se era de ave, se era de galinha, se era de frango, de galinha, sei lá, ou se era de boi ou de porco, sei lá. Eu sei que era uma carne que estava lá, eram os restos mortais de algum animal. Esse animal nós matamos para comer. Especialmente quem come, né? Nós matamos. A gente fala: não, eu não matei, não. Mas se eu como, alguém precisou matar para eu comer, não é? Então, precisamos refletir sobre isso. O não matar, não matarás, ele precisa estender até tudo que a gente tem matado, até no sentido moral, até no sentido mais simbólico até. Aqui nós matamos esperança às vezes, matamos oportunidades, matamos o entusiasmo, a alegria das pessoas, e tudo isso está incluído nesse quinto mandamento.
não cometerás adultério. O adultério ficou, vamos dizer assim, bem centralizado na questão do casamento, né? da traição, mas também é muito mais intenso. Pode estender mais, porque não cometerás adultério é não adulterar a lei divina em qualquer circunstância. Então, cometer adultério é alterar a orientação da lei e fazer o contrário. Então, quando eu faço o contrário, eu estou adulterando a lei. Estou lembrando tudo isso aqui, porque tudo isso são comportamentos que nós fazemos contra a lei, e esses comportamentos é que geram as dificuldades, os sofrimentos que nós vivemos no dia a dia. Então, entendendo isso, nós vamos compreender que não é Deus que pune. Nós é que fizemos o contrário do que foi orientado. Não roubarás. Também do mesmo jeito. Eu sempre lembro do clips, porque um dia eu dei um exemplo de um clips que a gente pega na empresa. E o clips, o xerox, a folha de papel, o lápis, a caneta da empresa que a gente pega, e às vezes, eu estou pegando só uma folha, só um xerox, só um clips, só um papel, só uma coisinha pequenininha, quer dizer, isso não vai fazer falta para a empresa. Mas isso é uma forma de roubar ou de furtar. E se todos, na época, trabalhavam na CEMIG, e na CEMIG tinha em torno de 14 mil empregados naquela época. Se 14 mil empregados levarem um clips para casa todo dia, o prejuízo vai ficar bem interessante, né? Mas se levar 1, 2, 10 folhas de papel cada um, que afinal, 10 folhas, imagine. Então, se nós individualizarmos isso, ainda que seja uma folha, ainda que seja 1 centavo, ainda que seja R$1, ou uma coisinha pequena e insignificante, que nós pegamos sem a permissão do verdadeiro dono, é uma forma de furto. E se lesamos alguém, é roubo. Tudo isso, nesse aprofundamento aí, nós precisamos entender, não é exagero. É para mostrar onde é que nós estamos sendo, entre aspas, punidos e acabamos atribuindo a Deus essa punição, quando, na verdade, isso que acontece, essas faltas que acontecem, elas vêm como chamamento a nós. Então, eu roubo hora de trabalho da minha empresa, porque eu saio mais cedo ou chego mais tarde. Eu vou para a empresa trabalhar e não trabalho, eu estou roubando ou furtando horas de trabalho, tempo de trabalho. Eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer durante aquele tempo. Isso é uma forma de furto. E quando eu faço isso, eu estou construindo um desemprego para o futuro, por exemplo, que não é punição de Deus, é permissão de Deus para que eu passe a valorizar o emprego, valorizar o trabalho, valorizar as oportunidades que tenho, e quando estou, eu não cumpro devidamente aquilo que foi combinado. 8º, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo. Não mentir, não falsear as informações, não inventar informações falsas. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a sua mulher, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Então, no 9º e no 10º mandamento, ele junta e fecha tudo. E aí, qual que é a importância da gente ter uma consciência cada vez maior disso? Para a gente entender que Deus não pune.
que essa crença de que há penas e recompensas é uma crença que foi passada para nós, que foi ensinada e que nós aceitamos, desenvolvemos ao longo dos séculos, dos milênios, e que agora nós temos a oportunidade de perceber que tudo isso está relacionado com as nossas próprias necessidades, que Deus apenas permite que essas coisas aconteçam para que nós possamos aprender com elas, tanto com as boas quanto com as ruins. E na questão 961, que ele pergunta qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? A melhor resposta que tem para essa pergunta é a que cada um de nós tem. Os espíritos respondem aqui de uma maneira geral. Porque, na verdade, o espírito que respondeu isso aqui, ele não sabe exatamente o que vai passar na cabeça de cada um. Então, ele deu uma resposta geral para a gente refletir sobre a resposta geral. Mas essa resposta, o melhor, é o de cada um. Enquanto eu vim comentando esses 10 mandamentos aqui, ainda que rapidamente, eu tenho certeza que quem está ouvindo e prestou atenção nas coisas que foram faladas, fez alguma reflexão a respeito. Algumas das coisas que foram faladas foi lá na nossa intimidade, na nossa consciência. Algumas nos tocaram mais ou menos profundamente, de acordo com a nossa realidade diante de cada item desse. Aí agora nós levamos isso para o momento da morte. Qual o sentimento que vai dominar, que vai nos dominar no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Aí o que eles respondem? A dúvida nos céticos empedernidos. O cético é aquele que não acredita em nada ou que diz que não acredita em nada. Então, para ele, vai ser a dúvida. O temor nos culpados. Ai, meu Deus, eu já fiz exatamente o contrário disso que está sendo falado aí. Então, eu estou com a culpa ainda circulando. A minha consciência ainda está me cobrando alguma coisa que eu fiz o contrário. Então, para o culpado, o temor. Não é castigo de Deus, não. É a realidade do que eu estou vivendo. Né? Eu sei que eu fiz errado. Então, o temor. A esperança nos homens de bem. Aquele que está com a consciência tranquila, aquele que confia em Deus e confia e que acredita na bondade, na justiça de Deus, que não é cético, esse tem a esperança. Porque ele já acredita, já se posiciona como uma pessoa de bem, já consegue relacionar algumas coisas boas que faz, ou muitas coisas boas que faz, então ele tem esperança de que essas coisas boas que fez foram a oportunidade de consertar algumas ruins lá do passado. Então, o homem de bem, o homem que se sente bem pela consciência tranquila, ele vai ter esperança no momento da morte, vai ficar tranquilo. Os outros, a dúvida ou o temor. Aí a pergunta seguinte, eu acho que ela tem uma relação com essa, ele fala assim, como pode haver céticos, quer dizer, a pessoa que não acredita em nada, uma vez que a alma traz ao homem o sentimento das coisas espirituais? Boa pergunta, não é? Como pode uma pessoa não acreditar em nada? Quer dizer, eu sou espírito. Todos nós somos espíritos. Todos nós viemos do plano espiritual. Todos nós estamos reencarnados aqui. Já fomos e voltamos infinitas vezes. Como que a gente ainda pode dizer que não acredita em nada? Se nós temos essa intuição das coisas espirituais. Aí eles respondem, eles são em número muito menor do que se julga.
Muitos se fazem de espíritos fortes durante a vida somente por orgulho. Ou seja, eu sou melhor do que Deus, né? Porque eu é que faço tudo. Tudo é resultado do que eu faço, das minhas qualidades, da minha inteligência, da minha astúcia até, da minha esperteza. Então, eu que sou, né? Então, eu não preciso acreditar em mais nada. Eu sou o máximo, né? Aí ele fala, no momento da morte, porém, deixam de ser fanfarrões. Fanfarrão é o que salienta suas próprias qualidades ou a valentia que não possui, que ostenta uma postura de valente sem ser. Então, no momento da morte, ele vai deixar isso, porque o que vai acontecer? Vem a dúvida. Então, essa dúvida vai fazer com que ele trema. E aí sim, essa intuição de que alguma coisa existe vai prevalecer. Vem à tona de alguma forma e ele vai sentir as dificuldades que ele fingiu que não existiam e que não aconteceriam. Então, tudo isso são lições para nós. Lições importantíssimas para que nós possamos refletir e ver em que posição nós estamos. Em que posição nós estamos? Estamos na posição da dúvida, do temor ou da esperança? Se estiver na posição da esperança, nós estamos bem. Mas já podemos estar até na posição da certeza. Mas se estivermos na posição da dúvida, é preciso rever alguns conceitos. É preciso rever por que eu tenho dúvida sobre o que pode me acontecer após a minha desencarnação. Se eu tenho temor, está bem dentro dessa mesma linha. Porque o temor pode estar relacionado com culpa. Mas eu posso estar temendo por culpa que já nem existe. Eu posso estar me culpando por coisas que já podem ter sido resolvidas, mas eu ainda não me perdoei porque não aprendi a valorizar aquilo de bom que eu já consegui fazer. A gente acha que pode ser pretensioso da nossa parte valorizar o bem que nós já conseguimos fazer. Mas é preciso valorizar no sentido de realmente valorizar e não supervalorizar, mas também não diminuir. Eu preciso saber e não devo contar para ninguém o bem que eu já consigo fazer. Eu preciso colocar esse bem numa balança, num prato da balança, e o mal no outro prato da balança, e eu mesmo fazer uma avaliação para ver qual prato está mais pesado. Se é o prato dos erros, dos enganos, ou o prato do bem. Se for o prato dos erros, dos enganos, eu vou ter medo e vou ter dúvida. Mas qual que é a solução? Eu preciso aumentar a minha possibilidade de esperança. A solução é fazendo o bem. Aumentando a minha capacidade de fazer o bem. O capítulo 15 do Evangelho fala da fora da caridade não há salvação. Salvação de quê? Do erro, do mal. Então, a caridade, ou o que nós chamamos de caridade aqui, é a oportunidade que nós temos de fazer o bem para consertar voluntariamente
o mal que fizemos no passado por alguma razão que nem importa tanto. Então, quando eu faço a caridade, quando eu faço o bem, eu preciso valorizar esse bem que fiz, para que esse bem que eu fiz justifique ou elimine, de alguma forma, a culpa que vinha me trazendo o temor. Quando eu coloco na balança e há um equilíbrio, eu consigo alimentar uma esperança e uma tranquilidade diante da morte. Porque eu sei que eu já fiz alguma coisa boa e consertei algumas coisas ruins. Isso vai alimentar a esperança. Ah, mas qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que, e tendo a esperança em dias melhores, tendo uma, vamos dizer assim, uma intuição ou até uma certeza que dias melhores surgirão como consequência do bem que nós fizermos, nós todos vamos procurar ser melhores, cada dia mais. Mas se eu continuar alimentando a minha culpa, a minha dúvida, o meu orgulho que diz que eu que fiz, eu que sou o tal, então isso aí não vai me ajudar a construir dias melhores, nem para mim, nem para os outros. Porque eu vou ter que ficar muito preocupado em alimentar o meu orgulho e fingir que eu não vou morrer de jeito nenhum. E só vou preocupar com isso na hora quando estiver chegando, e aí não vai dar tempo mais. Então, é importante que nós acreditemos a partir de agora, de já. Ou seja, quem não esteja ainda fazendo alguma coisa que possa considerar boa, faça. Comece a fazer o mínimo possível. Tem uma infinidade de coisas boas que nós podemos fazer. Coisas pequenas, simples, mas que pode fazer muito bem. Porque, às vezes, uma moeda que se dá a uma criança num sinal faz um bem muito grande para aquela criança, mesmo que ela não perceba, mas nós não sabemos quem são os espíritos que estão ocupados com aquela criança, preocupados com ela, e que vão se sentir bem ao perceber que alguém fez um bem para ela, oferecendo uma moeda. E esse bem que nós fazemos assim, embora aparentemente pequenininho, vai ter um efeito muito grande. É o óbolo da viúva. Jesus enfatizou o óbolo da viúva, que era pouquinho, mas era o que ela tinha para dar do coração. Mas ele, de uma certa forma, dispensou a riqueza desse moço aí que o Cristiano trouxe hoje, do moço rico. Ele tinha muitos bens, muitas posses. E ele chega para Jesus, de uma certa forma, no primeiro momento, parecendo que queria comprar o reino dos céus. E Jesus não entrou na dele e não vendeu o reino dos céus para ele e mostrou para ele a necessidade de fazer o bem. Esse homem tinha uma riqueza. É a riqueza que todos nós temos. É a riqueza dos recursos que todos nós temos para fazer o bem. Ele tem a riqueza que não percebeu, porque ela estava representada só pelas coisas materiais, mas é a riqueza que todos nós temos. Mas todos nós temos a riqueza dos recursos e temos a pobreza da inércia, da não utilização devida dos recursos. Essa vamos dizer, é uma outra visão dessa interpretação. Porque essa riqueza dos recursos que nós temos, que independe da riqueza material, é essa riqueza que vai ser despendida, oferecida aos pobres que estão representados na nossa intimidade
na nossa pobreza de construções espirituais. Então, quando nós falamos do óbolo da viúva, é o óbolo do viúvo, do dependente, que todos nós somos ainda, de construção, de realizações, de disposição daquilo que nós temos de recurso para oferecer a nós mesmos, através de obras que sejam realizadas por nós. Esse é o convite para nós, então, nesse sentido. Essa é a conclusão desse tema, vamos dizer assim. O tema é intuição das penas e gozos futuros. Tanto as penas quanto os gozos futuros são o resultado das nossas próprias construções. E o Kardec conclui dizendo aqui, a responsabilidade dos nossos atos é a consequência da realidade da vida futura. Dizem-nos a razão e a justiça que na partilha da felicidade a que todos aspiram, não podem estar confundidos os bons e os maus. Não é possível que Deus queira que uns gozem sem trabalho de bens que outros só alcançam com esforço e perseverança. A ideia que, mediante a sabedoria de suas leis, Deus nos dá de sua justiça e de sua bondade, não nos permite acreditar que o justo e o mal estejam na mesma categoria a seus olhos, nem duvidar de que recebam algum dia a recompensa, o castigo, o outro, pelo bem ou pelo mal que tenham feito. Por isso é que o sentimento inato que temos da justiça nos dá a intuição das penas e recompensas futuras. Ou seja, as penas e as recompensas futuras são a consequência do que nós fizemos, de bom ou de mal, ao longo das nossas existências. Então, é essa a reflexão que nós precisamos fazer. Nós precisamos juntar tudo, né? Então, nós tivemos hoje uma boa reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Cristiano trouxe muito bem para nós. Muita coisa para pensar, porque nós pensamos muito na riqueza material e não valorizamos a riqueza moral, a riqueza íntima, a riqueza espiritual que temos. E muitas vezes deixamos de dispor dessa riqueza espiritual, dessa riqueza moral, da riqueza íntima, para oferecer aos pobres, que são esses poucos recursos que nós ainda temos do ponto de vista espiritual, que só são desdobrados e valorizados e ampliados quando nós dividimos com os outros. O amor aumenta na medida que nós vamos dividindo com os outros esse mesmo amor. As virtudes todas se multiplicam na medida que nós vamos dividindo com os outros. Então, quanto mais eu dou amor, quanto mais eu ofereço virtudes, quanto mais eu ofereço o bem, mais o bem cresce para mim. E mais o bem cresce para os outros. Se nós estamos vivendo um momento na humanidade em que parece que o que está sobrevivendo e aumentando e ampliando é o mal, então é hora de fazer o bem, de pensar no bem, de construir o bem, de agir no bem. Com o potencial que temos, com a quantidade que temos, com a possibilidade que temos, com a riqueza que temos. E todos temos. Então, agora é hora de fazer. Então, vamos pensar no bem, vamos agir no bem e vamos refazer o mal que, porventura, estejamos fazendo contrariamente à lei. E isso que nós chamamos de recompensa será
vamos dizer assim, a posse natural da felicidade que nós mesmos construímos. E o que Deus faz é permitir que haja uma justiça perfeita, compensando ou recompensando aqueles que fizeram bem e dando a oportunidade de consertar aqueles que fizeram o mal. Então, para a justiça divina, nunca há mal, há vivência, há experiência, há oportunidades. E é isso que nós precisamos buscar. Jaqueline, quem vai fazer a prece?